Vamos agora distinguir o capital social de uma empresa do capital próprio. E dentro desta matéria de contabilidade das sociedades, vamos também fazer o reconhecimento, a contabilização de um aumento de capital numa sociedade anónima e vamos fazê-lo através de uma questão de exame à ordem dos contabilistas certificados. Mas o que é que vem a ser o capital social da empresa e o seu capital próprio? Em primeiro lugar, o capital social representa o valor nominal das participações dos sócios numa empresa. Dos sócios, se for uma sociedade por cotas, ou dos acionistas, sendo uma sociedade anónima. Sendo o capital social um valor fixo e estável que apenas se altera através de deliberações específicas, quer seja de aumento, quer seja de redução. O capital social é aquele capital inicial com que a empresa se constitui e que pode, ao longo do tempo, sofrer variações. São os fundos fornecidos pelos sócios ou pelos acionistas da sociedade para o desempenho da sua atividade. E estes recursos financeiros são normalmente em dinheiro, todavia podem ser também em espécie, ou seja, através da entrada de bens, sendo, obviamente, cumpridas as condições legalmente estabelecidas para este efeito e que estão contempladas no Código das Sociedades Comerciais. O capital social tem um caráter de permanência na empresa. Já o capital próprio, por sua vez, engloba não só o capital social, mas mais uma série de rúbricas e ele conta-nos uma história da empresa, porque o capital próprio representa a história da empresa. Desde logo, engloba todo o património líquido da empresa, incluindo não só o capital social, mas também reservas, resultados acumulados, prémios de emissão, o resultado líquido do período que vem da demonstração dos resultados, entre outras componentes que refletem a evolução patrimonial da empresa ao longo da sua história. Podemos também dizer que o capital próprio, pela equação fundamental do balanço, o capital próprio é igual ao ativo menos o passivo. Para melhor ilustrar estes conceitos, vejamos o modelo de balanço, onde se concentra o capital próprio da empresa e que começa com o capital subscrito, que lhe vamos chamar o tal capital social, aquele investimento inicial representativo das participações dos sócios ou dos acionistas. E depois a evolução que vai havendo, quer seja através de outros instrumentos de capital próprio, como são as prestações suplementares, os prémios de emissão, as reservas legais, as outras reservas, a acumulação de resultados transitados, a acumulação do resultado, aliás, o resultado líquido do próprio período que advém da demonstração dos resultados e que no início do ano a seguir vai ser transferido para resultados transitados, e todas estas componentes envolve, em termos de somatório, aquilo que é o total do capital próprio da empresa, que no fundo, como eu já disse, será o ativo menos o passivo da empresa. Analisando as contas concretas de uma determinada entidade, a entidade que temos agora aqui no nosso ecrã é uma farmácia e que apresenta na sua estrutura ou na formação do seu capital próprio um capital realizado em 2022 de 150 mil euros, que evolui para 250 mil em 2023, ou seja, um aumento de 67%, mas se formos comparar
este capital social com a totalidade do capital próprio, vemos uma evolução, nomeadamente em 2023, se temos um capital social de 250 mil euros, terminamos com um capital próprio de 16.681.181,69. O que significa que há aqui um conjunto de rúbricas que historicamente vêm a acrescentar valor ao capital da empresa, nomeadamente reservas legais, outras reservas, resultados transitados através da acumulação de lucros, lucros retidos, excedentes de revalorização, outras variações no capital próprio, o resultado líquido daquele período que é proveniente da demonstração dos resultados do período, somando um capital próprio em 2023 de 16.681.181,69, comparativamente com o capital próprio do período anterior, 11.073.197,56, ou seja, um aumento de 51% naquilo que é o capital próprio da entidade, comparativamente nos dois períodos. Portanto, vemos que o capital social corresponde apenas a uma das parcelas deste conceito amplo de capital próprio que revela historicamente como a empresa tem vindo a acrescentar valor. E muito importante são os resultados transitados que representam o acumular de lucros ou de prejuízos ao longo dos vários períodos e quando são de natureza negativa, consomem o próprio capital social da empresa e há que ter muito cuidado na perda de capital em função também daquilo que está estabelecido no Código das Sociedades Comerciais. Vamos agora ver uma questão de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados. O exame do dia 7 de junho de 2025, a sua versão A, a questão número 18, uma questão de contabilidade das sociedades comerciais, onde temos a seguinte situação. Uma sociedade cujo capital próprio, em 30 de junho, ascendia a 160 mil euros. Portanto, aqui o conjunto completo, não é? O total do capital próprio, 160 mil euros. E a parcela de capital social, 100 mil euros. Representado por 100 mil ações com valor nominal de 1 euro cada ação. E deliberou proceder a um aumento deste capital social para 140 mil euros. Este aumento de capital não gerou qualquer alteração no valor nominal das ações existentes e será efetuado através de entradas de capital. As ações a emitir, também com o valor nominal de 1 euro cada, serão colocadas à subscrição por um preço correspondente ao valor contabilístico das ações, já existentes à data de 30 de junho de 2024, sendo a realização efetuada mediante entregas em dinheiro. A questão que se coloca é, após aquela operação do capital social, será que, à linha A, o capital social aumentará em 24 mil euros? Será que o ativo da sociedade aumentará em 40 mil euros? Será à linha C que o capital próprio da sociedade aumentará em 64 mil? Ou à linha D, será que o prémio de emissão ascenderá a 64 mil euros? Bom, vamos então analisar esta questão e verificamos o seguinte. Tudo começa, não é? O nosso ponto de partida, 30/6 do ano em causa, a empresa tem um capital social, aqui denominado no balanço capital subscrito de 100 mil euros, e a verdade é que o total do capital próprio é de 160 mil. Não é dito no exame, mas vamos especular um bocadinho.
Consideremos que as outras rúbricas são constituídas por reservas legais, 20% do capital subscrito, outras reservas, 10 mil, os resultados transitados, 25 mil, o resultado líquido do período, 5 mil, tudo em conjunto com o capital social forma a totalidade de 160 mil euros. Isto para explorar um pouco aqui os conceitos. Mas diz-nos o exame que o número de ações é de 100 mil ações. Ora, se dividir o total do capital próprio, 160 mil, pelo número de ações, 100 mil, eu tenho o valor contabilístico por ação. 1,60 € é o valor contabilístico por ação. E o meu objetivo é proceder a um aumento do capital social de 100 mil para 140 mil euros. Ou seja, um aumento de 40 mil euros do capital social, com 40 mil ações que são emitidas. E o preço de subscrição por ação é o seu valor contabilístico por ação de 1,60 €. Ora, ao multiplicar estas 40 mil ações por 1,60 €, o valor contabilístico por ação, eu tenho 64 mil euros, que é o total a receber pela emissão. E vou decompor este valor na parcela do aumento do capital social, 40 mil, e no excesso, que são 24 mil euros, que é o chamado prémio de emissão. Prémio de emissão. Isto tem que ser contabilizado para que, após o reconhecimento contabilístico desta operação, possamos aferir como é a nova estrutura do balanço após o aumento. Ora, para contabilizar esta operação de aumento do capital social, em termos do Código de Contas, vai ser necessário fazer aqui um aumento do capital subscrito. Vamos ter de creditar esta conta 51, vamos também ter de creditar a conta prémios de emissão, por causa do tal prémio de emissão, que é a conta 54, e o direito que a empresa tem a receber as quantias por deliberação dos acionistas será reconhecida numa conta 261 acionistas com subscrição. Ou seja, o movimento contabilístico consiste no seguinte. Em primeiro lugar, pela deliberação do aumento do capital, fazemos o seguinte. A conta 261, a tal conta acionistas com subscrição, vai ser debitada por 64 mil, é um ativo, ou seja, o direito que a empresa tem de vir a receber estas quantias que representam a tal deliberação do aumento do capital. A conta 51, capital, vai ser creditada por 40 mil euros e a 54, os prémios de emissão, 24 mil. E a segunda fase será a realização do capital, ou seja, o depósito, neste caso, porque é em dinheiro que os acionistas farão, e nesse sentido, a conta 261 que havia sido debitada vai ser creditada por 64 mil, saldou, e a conta 12, depósitos à ordem, é debitada por 64 mil euros. Este é o lançamento que representa as duas etapas que nós temos que seguir. O resumo das alterações. O ativo aumenta em 64 mil euros, por causa aqui dos depósitos à ordem de 64 mil, em disponibilidades. E no capital próprio, o capital social tem um aumento de 40 mil, os prémios de emissão 24 mil, a diferença entre o preço de subscrição e o valor nominal, e, portanto, o capital próprio total tem um aumento de 64 mil euros. Isto já nos permite dizer que, obviamente, que a linha C é a correta, ou seja, o capital próprio da sociedade aumentará em 64 mil euros. É esta a resposta à questão de exame. Porque a diferença entre o capital próprio existente antes da
do aumento. E o novo total de capital próprio são os tais 64 mil euros. Agora, a nova composição do balanço, após o aumento, exprime, efetivamente, que o capital subscrito tem um aumento de 40 mil, passa de 100 mil para 40 mil. Temos o prémio de emissão de 24 mil euros, que fica agora registado na rúbrica prémios de emissão, e no fundo isto são as consequências do lançamento que foi feito. Depois as outras rúbricas mantêm-se e foram meramente contempladas por mim, só para efeitos de explorar melhor tudo isto. E fazendo aqui a nova soma após aumento, porque apenas há alteração no capital subscrito e no prémio de emissão, temos que o novo valor do capital próprio é de 224 mil, que espelha então um aumento do capital próprio total em 64 mil euros. Já agora, em termos percentuais, qual a variação, considerando o novo valor de 224 menos o valor anterior de 160 mil e dividindo pelo valor anterior de 160 mil, temos um aumento de 40% do capital próprio da empresa, na passagem de 160 para 224 mil. Gostava ainda de referir que no dia 1 de janeiro do próximo ano, e considerando aqui que não haverá mais alterações durante o ano, o que vai acontecer é o seguinte: os resultados transitados no dia 1 de janeiro do próximo ano vão ser constituídos pelos resultados transitados do dia 31 de dezembro, mais o resultado líquido do período anterior, mantendo-se, obviamente, o valor de 224 mil euros, mas o resultado líquido do período, ou seja, a 31 de dezembro de um determinado período, o resultado líquido do período, que é aquilo que vem da demonstração dos resultados, depois no ano a seguir ele vai ser incorporado nos resultados transitados e depois a partir daqui seguirá todo o processo de distribuição do resultado, conforme a deliberação que será feita na Assembleia Geral de Aprovação de Contas, depois em março do período seguinte. Agora, queria ainda referir, e para concluir, algumas considerações sobre a importância do capital próprio de uma empresa. E neste âmbito é importante salientar que uma empresa pode aumentar o seu capital próprio sem necessariamente aumentar o capital social. Isto pode acontecer através, nomeadamente, de prestações suplementares dos sócios, através da retenção de lucros, ou seja, os resultados transitados vão aumentando período após período, em vez de serem distribuídos na forma de lucros, a constituição ou reforço de reservas, nomeadamente as reservas legais, que são obrigatórias, ou mediante a incorporação de reservas no capital. E estas alternativas permitem-nos fortalecer a estrutura patrimonial da empresa, mantendo a configuração acionista inalterada. Quero ainda dizer que a importância do capital próprio de uma empresa é multifacetada e estratégica, ou seja, um capital próprio robusto, e quando nós avaliamos uma empresa, logo em primeira instância, temos sempre a necessidade de nos focarmos no capital próprio da empresa, nesta perspectiva obviamente patrimonial, a diferença entre o ativo e o passivo, e um capital próprio robusto, ele confere maior solidez financeira, reduz a dependência de financiamento externo e melhora a capacidade de resistir a períodos de dificuldade económica. Além disso, fortalece a posição negocial com
Todos aqueles que são os interessados na empresa, os stakeholders, os fornecedores, os bancos, os investidores, transmitindo assim confiança, credibilidade, estabilidade aos stakeholders. Um rácio elevado de capital próprio face ao ativo total também reduz o risco financeiro e pode facilitar o acesso a financiamento em condições mais favoráveis. Trata-se da denominada autonomia financeira da empresa. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.